100%. Maravilha. Ó. Aí. Aí, Pesado, ele tá pesado. Ô, louco, irmão. Olha aqui, ó. Aqui, geral. Ô, irado. Irada a caneca, cara. Massa demais. É isso. Chauzão, vamos começar com uma apresentação sua, não no sentido entrevista, assim, queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho hoje com as vendas, teus treinamentos, há quanto tempo, como isso chegou até você, fica à vontade. Aí a gente vai perguntando e vai trocando ideia, a ideia é essa, assim. Então tá bom. Pô, então, beleza. Antes de mais nada, pô, quero dar os parabéns aí, Daniel e Jonathan, por esse projeto, cara. Irado o projeto. Quando o Jonathan me falou, achei alucinante. Eu acho que o varejo brasileiro precisa de projetos como esse, de profissionais como vocês, que juntem profissionais aí que estão nas trincheiras, no campo de batalha, para a gente trazer para as novas gerações aí, cara, as nossas experiências, conteúdo. Eu acho que, pô, todo mundo tem muita coisa para compartilhar, muita coisa legal aí. A gente aprende, eu sou um estudante aqui, cara, continuo aprendendo. Então, parabéns aí. Quero agradecer, rapaziada, do fundo do coração. Estou muito feliz, me sinto lisonjeado aí pelo convite. E é muito legal estar aqui. Massa Eu demais. comecei Tamo junto, rapaziada. Eu comecei a minha jornada profissional lá atrás num bar. Meu pai, ele fazia evento. E ele me colocou num bar, cara, para atender. Então, meu primeiro contato com o público foi realmente vendendo batata frita, frango frito e refrigerante, bebida, num bar, aí, num evento que meu pai fazia. E aí, minha primeira experiência profissional foi no McDonald's. No McDonald's, que eu trabalhei por 2 anos e 6 meses, eu me apaixonei pelo varejo. E ali, cara, eu fiquei a vida inteira trabalhando com vendas no varejo. Então, eu descobri que era uma paixão me conectar com as pessoas. E aí no varejo do McDonald's eu trabalhei em muitas empresas, grandes empresas, em muitos setores. Eu tive passagem por Claro, Nokia, McDonald's, né, McDonald's foi a primeira, né? Fenac, Fast Shop, Apple. Terminei meu treino na academia aqui e lembrei de um assunto que eu quero compartilhar com você, que é preço. Meu nome é Michel Jepson, sou especialista em vendas e preço é uma conversa que começa quando o valor não ficou claro. Toda vez que o teu cliente pergunta, tem desconto? Ele não está necessariamente querendo pagar menos. Ele está tentando entender se aquilo que você está oferecendo vale o que custa. E aí o seguinte, desconto muitas vezes é só o sintoma de uma venda mal construída. Porque quando o valor é claro, o preço faz sentido, a decisão fica mais fácil, a confiança aumenta, a objeção diminui. Mas quando o valor não for percebido, o preço vira único critério. E aí começa a negociação. O problema é que muitos vendedores apresentam o produto antes de construir o significado. Mostram o que é antes de explicar para quem é, falam das funções antes de conectar com a necessidade. E quando o cliente ele não vê relação entre o que ele precisa e o que você está oferecendo, ele tenta justificar isso com preço. Só que valor não se dá em desconto. Valor se constrói na pergunta certa, na escuta ativa, na tradução do benefício, na conexão com a realidade do cliente. Clientes não pagam mais caro porque o produto é melhor. Eles pagam mais caro quando entendem melhor. Então, se você precisa dar desconto para vender, talvez não esteja faltando o cliente, esteja faltando clareza. Certo. Eu estava falando da Apple. Então, a Apple foi uma grande experiência profissional, porque a Apple me moldou como um profissional, cara, humano, de alta performance. A Apple foi a empresa que mais me treinou com vendas, com comportamento, com comunicação. Os caras, cara, eles estudam muito. O grande diferencial da Apple para outras empresas que eu trabalhei é porque os caras estudam muito, eles preparam muito os colaboradores. Então a galera está sempre antenada, eles estudam sobre produto, sobre comportamento do consumidor, técnicas de vendas, sobre inteligência emocional. Então são assuntos que são pertinentes para as vendas e para o varejo. E no varejo de moda, eu tive 2 passagens que foram muito importantes, que são 2 empresas aqui de Curitiba, que uma é a Backwash, foi uma passagem mais rápida, e a outra é 30 Pés. A 30 Pés, que é uma surfwear aqui de Curitiba, e é uma empresa que eu acredito que está até hoje, né? Eu não lembro onde que a 30 Pés tem loja.
Tem no Miller. Tá rolando, né? Eu lembro Em do Miller, é Miller. verdade. Miller, deve ter mais um outro Eles lugar. tinham, eles tinham uma rede de lojas, mas aí foram fechando loja. Mas, cara, o que que acontece? Antes da 30 Pés, eu trabalhei numa loja de brinquedos no Shopping Curitiba chamada Trends. Lá eu conheci um cara. E na minha carreira de vendas, rapaziada, o que fez a diferença foram as pessoas que eu me conectei. E a grande sacada o que me ajudou realmente a chegar até aqui foram as pessoas que eu me conectei. E eu conheci um cara chamado Eric. O Eric, ele foi meu colega ali na Trends, virou meu amigo. E o Eric, ele sai da Trends e vai para 30 Pés e me carrega para lá. E aí na 30 Pés, além do Eric, que era um grande profissional, ser humano, um cara autodidata, cara, inteligentíssimo, o cara sabia vender realmente. Eu tive o prazer de trabalhar com um gerente que chamava Fábio. E o Fábio, cara, era um monstro gigante. O cara manjava muito de técnica de vendas. Então, eu tive esses dois caras como meus professores no varejo, que me ajudaram a moldar minha mentalidade, me ensinaram muito. E lá eu fiz meu primeiro curso de vendas, que era o TVV, Técnica de Vendas no Varejo, pelo Grupo Friedman. Caralho. Ali eu aprendi sobre funil de vendas, cara. Eu aprendi sobre a abertura da venda, sondagem, demonstração, contorno, objeções, pós-venda. Isso fez a diferença total. Vendas, ela é um jogo de longo prazo. Você não vira vendedor da noite pro dia. É a jornada que constrói, né? E aí, rapaziada, apaixonado pelo varejo, e aí eu sempre fui um cara que curtia tecnologia, e fui para a Nokia. A Nokia foi uma grande experiência porque me ensinou a falar em público e a trabalhar com números. Depois trabalhei na HP, na parte de computador, não de impressora. E aí minha grande virada assim foi dentro da Apple. A Apple eu comecei no Big Torres, então era um standzinho pequenininho, era iPhone 3GS na época. E fui aprendendo, me desenvolvendo, e a Apple foi me dando oportunidade. Depois fui para Fast Shop Palladium, e aí eu finalizei na Apple, na FENAC Barigui, que era o maior Apple Shop do Brasil. Foram 2 anos e 10 meses nesse projeto na Apple, e eu, em 2012, eu ganhei o prêmio de consultor do ano. Foi um dos meus maiores feitos aí na minha carreira profissional de vendas, e ganhar esse prêmio numa equipe de 120 consultores, com uma galera, cara, uma galera de alto nível, foi muito legal para mim. E, cara, eu não sou um gênio, tá? Eu não sou um gênio, eu não tenho fora da curva, eu não tenho de diferente de nada da maioria das pessoas que eu trabalhei junto, mas, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho muito interesse, eu tenho vontade de aprender, tenho coragem, e essas coisas fizeram a diferença. E aí, depois da Apple, ainda tive uma passagem na Fast Shop, eu trabalhei para eles na E2U, que é uma Apple Permanent Reseller, fiquei 3 anos e 6 meses. Comecei como vendedor, logo fui promovido para supervisor de loja. E, cara, ali em 2015 eu senti uma vontade grande de empreender. Eu já estava dando palestra, já tinha palestrado, já falava desse feito na Apple para muitas faculdades de Curitiba e me senti vontade de empreender, meti a cara. E abri uma empresa que chama Pinhão School, que é uma escola de vendas onde eu dou treinamento, palestra, curso, consultoria. O Jonathan já assistiu muitas aulas minhas, eu tenho um carinho enorme. Fizemos alguns aí. O Jonathan investiu em mim, cara. Pode ter certeza, irmão, que sou grato demais aí por você acreditar no meu trabalho, por você estar junto. Então, hoje eu ajudo pessoas, profissionais e empresas a se conectar com clientes, fidelizar clientes, a bater meta. Eu faço isso com a Pinhão School. E como que foi esse começo de ser um vendedor premiado, alguém que já está fazendo a diferença ali no seu meio, no atendimento, para palestrar? Porque é uma viradinha de chave, é um trabalho diferente, né? Você lecionar, seja por meio de palestra ou qualquer outra coisa. Como que foi essa oportunidade? Como que isso aconteceu para você? Ó, Daniel, empreender é difícil, cara. No Brasil é bem difícil empreender. Quem me deu a oportunidade de virar palestrante de verdade foi um professor na UPET. Eu sou formado em marketing com MBA em gestão de negócios, então eu fiz as 2 formações na UPET. E, cara, eu tive a grande sorte de ter professores incríveis que me deram aula, que me conectaram. E aí teve um professor lá, cara, que é o Alceu.
Um dia ele chegou para mim e falou, cara, monta essa história aí desse teu prêmio na Apple e venha dar uma palestra para a turma aí. Então, até então, eu só dava palestra, fazia treinamento na Apple ali, fiz na Nokia também, mas não tinha falado com grandes públicos, assim. E aí, cara, montei uma palestra, ela foi uma palestra bem meia boca, eu tive a coragem de montar esse conteúdo, só que deu certo, cara, e inspirei pessoas, fui com o objetivo de inspirar as pessoas. E aí eu vi que eu podia ganhar dinheiro e eu podia também inspirar as pessoas, mudar a vida das pessoas ali. Porque até então eu ensinava funil de vendas. Porque funil de vendas é preparação diária, abertura da venda, sondagem, demonstração, contorno de objeções. Só que eu percebi que você não muda a vida das pessoas ensinando só técnica de vendas. Técnica de vendas é importante. Hoje o meu lema é: nós somos o ser humano e profissional do futuro. Então ajudar as pessoas é muito importante. Então o futuro ele é híbrido, né? Ele é uma mistura de humano e tecnológico. Tá? É de ser humano, de ser uma pessoa legal, de tratar bem as pessoas, de entender sobre tecnologia, porque a tecnologia vai ajudar você a desenvolver o teu negócio. E aí por que a gente fala sobre o futuro das vendas? O futuro, na verdade, tudo passa muito rápido, né? A gente tem essa percepção de passar rápido. Imagine, a gente está em agosto, está quase acabando o ano. O ano não voou para você? Para mim voou bastante. E aí o comportamento do consumidor ele muda rápido. Então vem novas gerações, os comportamentos mudam. Então o que acontece? Hoje o consumidor está mais informado, ele já chega na jornada de compra sabendo, às vezes muito mais do que a gente, muito mais do que o vendedor. Ele sabe o que quer, ele sabe aonde compra. Tá? Então ele tem muito mais autonomia. As novas gerações buscam propósito e valor. Não adianta só ter preço, tá? Só ter preço ou qualidade, não adianta, porque todo mundo tem preço e qualidade. O teu concorrente às vezes tem preço melhor que o teu. Pode ser que a qualidade dele não seja melhor que a tua, mas o preço sim, e tem pessoas que vão pelo preço. O cliente ele quer entender qual que é o impacto da compra, por que ele deve comprar com você. Qual que é a experiência de compra que você oferece para o cliente, tá? Qual que é a história da tua marca? Quais são os valores que você preza? Então, você tem que personalizar, você tem que usar como regra a personalização do atendimento, tá? O cliente cada vez mais espera abordagens personalizadas, feitas para ele mesmo. Ele quer entender que ele está sendo ouvido, escutado, entendido, ele quer presença, empatia. Tá? Então, entregar a experiência na hora de você se conectar com uma pessoa é muito importante. E a experiência ela tá na maneira que você fala com a pessoa, que você se comporta, que você se apresenta, tá no tempo, na velocidade que você entrega, tá muito mais no produto que você entrega, tá como você entrega, como você tira suas dúvidas, ensina o teu cliente, como que é o teu atendimento, qual que é a sensação que a pessoa recebe. Então, acompanhar a evolução do cliente. E você vê que nas vendas as pessoas elas querem te vender e te abandonam, não estão nem aí. Então é fácil você vender um produto e desistir por próximo, mas cuidar da pessoa em todas as jornadas do contato que você tem com ela, até o pós, porque é mais barato você continuar vendendo para uma pessoa do que você angariar um outro cliente. Por quê? Porque buscar clientes, prospectar clientes, leads, custa tempo, custa dinheiro. Então eu queria que você discorresse um pouco mais, falasse um pouco mais sobre isso, sabe? Tipo, o que são esses hábitos, assim? Por favor. Tá bom, legal, Daniel. Essa pergunta é muito legal. Eu acho que é importante, sabe por quê, cara? Porque a gente vive num sistema que ele é complexo, cara. Hoje, esse sistema que a gente vive não quer que você chegue no ápice da tua performance. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente não aprende na TV, nas escolas, nas faculdades, com o governo, que você precisa tomar água, cara, se alimentar de maneira decente, dormir bem, Gestão financeira, fazer exercício, ter gestão financeira, empreendedorismo. A gente sabe que tem, mas, cara, no geral, não é isso que eles ensinam pra gente. E aí, o que acontece? Eu posso ser um bom profissional sem ser um bom ser humano? Cara, é difícil. Então, primeiro, a gente precisa ser um grande ser humano para nos tornarmos grandes profissionais. Como que eu vou ser um grande ser humano? Ser uma pessoa legal, cara. Ser uma pessoa boa, uma pessoa que evolui, que respeita outras pessoas, o meio ambiente, os animais, que respeita a si mesmo. Então,
nos treinamentos, e aí é uma parte mais avançada, porque no básico a gente ensina técnica de vendas e de negociação. E aí, se você quer dar um passo a mais, você precisa, cara, cuidar de si mesmo. É aquela história, como que as pessoas ao meu redor estarão bem se eu não estiver bem? Eu preciso estar bem, cara. A gente se conecta com as pessoas. Então, você entra numa loja e um vendedor te entrega melancolia, tristeza, preguiça, falta de interesse, sabe? O cara tá voado. Então, cara, o cliente ele vai perceber isso e ele vai entender essa energia. Agora, daí você entra numa loja, o cara tá feliz, motivado, o cara é elegante, cara. Você não precisa nem ser bonito, cara, mas se você é uma pessoa feliz, sorridente, o cara tá bem vestido, tá, o cara tem um cheiro bacana, o cara tá limpo, daí tá bem consigo mesmo, entrega uma energia feliz. Então, o que a gente precisa? São alguns passos que fazem a diferença, cara, no varejo. Principalmente quando você vai se conectar com pessoas. Você precisa, primeiro, dormir bem, cara. Porque o sono tem tudo a ver com a tua cognição, né? Com o teu raciocínio lógico, com o teu bem-estar mental, para você se conectar com pessoas. Porque quando você não dorme bem, cara, você não fica bem no outro dia. Então, o ser humano precisa dormir bem, precisa tomar uma quantidade decente de água para se hidratar. A gente precisa se alimentar bem, né? Fazer refeições saudáveis, porque hoje é muito fácil, cara. E eu trabalhei em loja, eu vivia comendo salgado, fast food, sabe? Eu vivo comendo porcaria. Hoje eu tenho outra mentalidade, né? Porque também não tem tempo, não tem pressa, mas, cara, dá para comer saudável, cara. Dá para comer marmita e dá para comer porcaria, cara. Eu não tô falando que você não pode comer pizza, hambúrguer. Pode, cara. A gente pode, é legal, porque é gostoso. A gente dá gosta, aquela intercalada, né? Exatamente, cara. Mas o básico tem que ser, cara, se alimentar bem, tomar água, dormir bem. E aí, o que eu preciso? Estudar, cara. A gente precisa ser lifelong learners, a gente precisa continuar estudando. Eu continuo estudando, lendo, cara. Eu leio bastante livro, eu faço cursos, eu compro curso na Udemy online, eu faço cursos nessas escolas aí. Então, são vários assuntos que me ajudam a ter repertório. Então, estudar é importante. Cara, eu acredito em Deus, então eu tenho minha crença e eu acho que é muito legal isso, me ajuda também colocar a cabeça no lugar. Eu medito, cara, eu faço academia, eu corro. Hoje eu sou meio maratonista e o meu objetivo é chegar nos 42 quilômetros, então é uma jornada longa e realmente difícil. Então, cara, eu tô cuidando sempre do meu corpo, mente e espírito. Isso faz eu me conectar melhor com as pessoas. E daí, quando eu vou conversar com as pessoas, eu tô feliz, motivado, energizado. Faz uma diferença tremenda. No varejo faz diferença, cara. Então, né, Jonathan? O Jonathan que tem um monte de colaborador abaixo aí, tem pessoas de todos os níveis, né? As pessoas que estão melhor conectadas consigo mesmo entregam melhores resultados, cara. Não é uma regra absoluta, porque eu sei que tem pessoas que não estão tão conectadas consigo mesmo, mas que estão conectadas com um negócio. Mas se o cara consegue equilibrar corpo, mente e espírito, isso faz uma diferença em qualquer negócio, cara. Então, é uma jornada de longo prazo. Então, o que a gente precisa? Para finalizar, tomar água, se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício físico, meditação, oração, estudo e trabalho. Cara, são esses 9 passos aí que fazem a diferença em qualquer profissional, qualquer carreira. Você sabe quais são as 4 forças que redefinem o varejo? Meu nome é Michel Jeps e eu vou falar isso agora para você. Número 1, hiperinformação. O cliente ele já sabe tudo sobre o produto, como funciona, o que é, como que usa. Então o diferencial agora é você como profissional, como ser humano. Segundo, hiperconexão. Porque as redes sociais elas amplificam as vozes, os erros, os elogios, tá tudo conectado. Terceiro, exigência emocional. A verdade é o seguinte, o cliente ele quer ser tratado como ser humano, não como um alvo. Então saber se comportar e se comunicar é uma habilidade muito importante. E quarto, comportamento digital. Então, mesmo no físico, o cliente ele pensa como digital, tá? Então ele é imediatista, é multitarefa, é impaciente, ele é comparador. Por isso que você tem que saber se comportar no offline e no online.
Beleza? Se você gostou aí desse conteúdo e acha que pode ter alguém no teu meio que possa se beneficiar com algum insight, curte, comente e compartilha aí. Vamos pra cima, estamos juntos e conectados. Meu irmão, uma vez eu tava. Vou falar bem simples aí, como eu sempre falo aí, simples e chucro. Eu tava 1.000 fita, loja, tal, correra. Cara, deu um toque nesse cara, ele apareceu igual o cara foi teletransportado, velho. Falei, irmão, preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui. Cara, ele bolou um treinamento lá, cara, envolveu uma galera. Cara, a gente fez um treinamento online, ficou muito foda. Cara, mandou mais de 100 PDFs, mais aula para os caras para acompanhamento. Então foi muito legal, assim. Então eu sou suspeito de falar que para mim, o Michel aí, cara, é um mentor fudido, né, cara? A visão dele é extra-campo ali, que eu falo, extra pista extra pista de venda ou extra, né, e-commerce, seja o que for aí. É um cara que eu admiro muito aí, né, cara? Fico até, não tem, como diz, sem pagação de pau, né, velho? Mas é do caralho, irmão, porque o que ele já me mostrou, me ensinou aí, cara, né? A gente não tem muita diferença de idade ali, porém a direção que ele me deu várias vezes ali foi o que me salvou em alguns momentos na semana, de abrir a mente, de buscar mais conhecimento ainda, né, cara? Então, a mentoria que eu fiz com ele aí, não foi uma, não foi duas, não foi três, né? Teve até um curso que ele fez, que era o início do passo a passo da venda, vamos falar assim. Era o início, era para o vendedor iniciante, sim, e também ele fez um para liderança iniciante. Dele, bichão, cai para dentro, venha ver, pô, pra você sair, para você agregar, para você, pô, às vezes voltar lá atrás é bom também, e me ajudou pra caramba, irmão, e dentro do que eu busquei em outras fontes aí, os outros cursos que eu fiz, foi a cereja do bolo aí e sou grato eternamente aí. Brabo. Cara, o vendedor que só entrega, ele não vende. Eu cheguei na loja, falei bem assim, eu quero um boné da Nike. Ó, ele me mostrou ali, olhei o boné e falei, cara, curti esse aqui, vou levar. Então, beleza. Fui, paguei e fui embora. O vendedor não vendeu nada, cara, só entregou. O vendedor, ele vai vender quando falar, pô, você curte Nike? Chega aí, cara. Olha essa camiseta irada, esse tecido aqui, ó, não tem essa tecnologia, isso aqui, ó, veste aí, cara. Veste aí com esse boné aí, você vai ver que vai ficar sensacional. Pô, curti. Vou levar o boné, a camiseta. Vendeu. Aí vendeu. Vendeu porque compôs a venda ali. Vendeu item adicional. Se o cliente comprar, o vendedor não vendeu nada. Só cortando aí, Michel, é que a galera julga, né? A galera vê muita galera como caroço, aquele do papo das antigas, mas esquece que pode ser uma semente que vai vir comprar com você depois, né? Cara, eu não tinha pensado nisso. Você trouxe um insight genial que eu não tinha pensado. Legal você falar isso, cara. O caroço é uma semente. O cliente não compra hoje, ele compra amanhã. Se ele não compra amanhã, ele compra depois. Se ele não compra depois, ele te indica alguém. Se ele não indica alguém, ele fala bem da loja. Se ele não fala bem, ele não fala mal. Já então, por isso que não existe cliente caroço, cara. E agora o Jonathan me trouxe uma... Porra, essa sacada eu não tinha pensado, Jonathan. O caroço é uma semente. Entendeu? Genial, cara. Genial. Exatamente. E aí, ó, você vai fazer um evento... Você tem a equipe preparada, cara. O cara, para atender, não vai vender agora, vai vender depois, mas vai entregar um atendimento irado. Agora, claro, sem perder tempo. Você está com cliente, você não pode ficar 2 horas com o cliente sem fazer negócio. Você tem que ter o feeling para, cara, mostrar para o cliente que você está ali para ajudar ele, está ali para se comunicar, se conectar, mas também para ajudar, para fazer negócio, né? Cara, então, a gente fez tem que ter esse equilíbrio. A gente fez um tour esses dias aí, eu e o Daniel, o vulgo paulista aí. Cara, a gente foi no Shopping Palladio, cara, a gente foi no Jockey, a gente deu um rolê de noite aí, cara. A gente fez em 4 horas, 3 horas aí, cara, parecia a volta ao mundo. Putz, né? Que legal. Nas lojas? Nas lojas, aham. E o que a gente vê aí, cara, uma dificuldade que a gente
trocou ideia com a galera, a gente quase não fala, né? Então a gente trocou uma ideia com a galera, a dificuldade da galera de entre o que o Paulista tinha falado ali, de evento e tudo mais ali e tal. Como você ter um cliente fiel nesse meio 1000% competitivo. Porque você abre uma loja, tem uma loja, a galera fazendo graça, joga água, ei, vai lá. Que não deixa de ser legal, né? Então tem um lado que a galera vai pela graça, o outro a galera vai pela fé, outra galera vai por preço, outra galera. Tá todo mundo se mexendo para tentar fidelizar o cliente ou segurar. Às vezes não é nem fidelizar é pelo atendimento. Às vezes é muito para tentar ter um cliente fiel, porém fica a guerra do corpo, né, cara? Porra, lá no Paulista tá tanto, lá no Michel tá tanto, aqui no Jonathan tá tanto, é aqui mesmo e tal, né? Então acaba não sendo legal. O que você, como cliente, agora não é como mentor, não é como especialista em várias coisas aí, o que fideliza, além do atendimento, o Michel? Cara, essa pergunta é difícil, hein? É complexa. Porque você vai comprar um produto, você tem um monte de lugar para comprar um produto. Né? Você tem um monte de lugar para comprar o produto. Não precisa nem sair de Eu casa. acho que tem. Não precisa nem sair de casa. Não, nem nesse eu lugar compro não muito. precisa ir. Cara, eu compro no Mercado Livre, eu compro muito, sabia? Mas roupa, por exemplo, eu não compro no Mercado Livre. A nossa cultura é de gostar de provar, de ver e tal, já saiu usando, ainda eu sou dessa galera aí também. Cara, o que fideliza o Michel, então? É uma loja com marcas legais que eu curto. Fácil acesso, é uma série de coisas daí. Fácil acesso, é uma loja que tem as marcas que eu curto, uma galera legal, tem um vendedor lá que, pô, eu me conectei com ele, o cara é gente boa. O grande desafio, na minha opinião, por que acontece? Você vai e compra roupa numa loja, cara. O cara te abandona, cara. O cara não pega o teu contato, ele não mantém contato com você, não te liga, não te manda o WhatsApp, não pega o teu Instagram. A maioria dos vendedores não fidelizam por abandonar o cliente, cara. É mais caro para uma empresa angariar novos clientes do que manter os clientes da base. O que faria diferença é você pegar a tua base de clientes e manter o contato. O cara saber quem que sou eu, o que eu curto. O cara me convidar, fala, Michel, pô, eu tô ligado que o Michel curte promoção, cara. Pô, esse cara aqui, ele só compra promoção. Então eu vou chamar ele nas promoções, pô. Michel, ó, cola na loja aqui, irmão. Quando você pode vir aqui? Tá rolando uma promoção aqui de camiseta 70 conto. Camiseta irada, ó. Tem as camisetas G que você usa. O cara tá ligado que usa o G. Tem um monte, eu tô ligado que você não usa estampa. O Jonathan, eu não sei se ele tá ligado, mas eu não curto estampa, cara. E essa camiseta aqui eu achei alucinante, irmão. Essa camiseta é alucinante, é o meu estilo. É braba. Cara, a gola dessa camiseta é animal, o tecido é irado, cara, a modelagem dela é massa demais, é o tamanho que eu curto usar. Leitura do cliente. Estampa, Leitura. Aí, ó, o cara manja. Cara, o desafio é esse, continuar mantendo contato, cara. É ser insistente. Você não pode desistir, porque daí o que acontece? As pessoas, elas compram periodicamente. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, eu como vendedor, eu vou construir uma carta de cliente. E talvez, cara, para a maioria das pessoas, numa agenda de papel. A não ser que você tenha um sistema que separe muito bem isso. Que te dê as ferramentas, aniversariante. O cliente já tá um mês, 2 meses sem vir. Porra, vamos acionar esse cara aí. Cara, ninguém me dá os parabéns, cara. Loja nenhuma me dá os parabéns. Nenhuma loja hoje me manda o WhatsApp me mostrando o produto. Vou pegar teu contato. Aí, ó, por favor, me chama aí. Você sabia que o cliente ele não compra porque o seu produto é bom? Ele compra porque o cérebro dele autoriza. E existem 3 cérebros que decidem uma compra. Meu nome é Michel Jeps e se você vende um produto ou serviço, se liga nessa sacada. Existe uma teoria do neurocientista Paul D. MacLean chamada cérebro trino, que explica como que o consumidor decide comprar. O primeiro cérebro é o reptiliano. Ele decide por sobrevivência. Então, o cérebro reptiliano ele quer saber, isso é seguro? Eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Por isso que urgência, escassez,
garantia funcionam tanto. O segundo cérebro é o límbico, e ele decide pela emoção. E o cérebro límbico, ele quer saber, eu gosto dessa pessoa, eu confio nela. Então aqui entra conexão e storytelling. E o terceiro cérebro é o neocórtex, e ele decide pela lógica. Então, se liga, o cliente ele não compra pela lógica, ele compra pela emoção e justifica com a lógica. Então, se você só fala de preço, de característica do produto ou do serviço, você está vendendo para o cérebro errado. Venda primeiro para a emoção, depois você justifica com a razão. Você quer vender mais? Comece a entender o cérebro das pessoas, o cérebro do seu cliente. A maioria dos vendedores vende com lógica. Só que o cliente, ele decide por instinto, ele sente pela emoção, ele justifica com a lógica. Então, venda para o cérebro primeiro. Tá? Me segue aí, se você curtiu esse conteúdo, compartilha e vamos para cima que é só o começo. Estamos juntos e conectados. Então, cara, eu acho que o grande desafio é você pegar a tua base de clientes e trabalhar ela. Irmão. E a gente tem tempo ocioso dentro da loja. Dentro da loja tem tempo ocioso. E aí o que você tem que fazer é o seguinte, a dança ali, ó, é uma dança. Eu sou o gerente, eu sou a orquestra, e aí eu sou o maestro, e aí tem minha orquestra, e aí o que eu faço? Quem tá na vez fica de prontidão, quem que é o segundo da vez fica ali em stand-by, arrumando, organizando a loja, só que de olho, e os demais ali, ó, prospectando o cliente. E o outro nessa ferramenta aqui. Chamando o cliente. Exatamente. É isso aí, cara. É criando conteúdo, cara, prospectando cliente no WhatsApp, no Instagram, mandando foto, mandando vídeo de produto. Atendimento ou autonomia? Cara. Exato. Atendimento ou autonomia? Atendimento ou autonomia? Você como cliente na loja. Cara, atendimento. Se o vendedor foi legal, cara, e saber me deixar ali escolher, é atendimento. Eu não gosto que o cara que fique muito em cima de mim ali e fica me empurrando. Mas se o cara, ele ficar, ó, por exemplo, eu fui na Bali High, cara, e fui lá na do Lucas, que é na de cima, né? Fui para comprar um tênis, eu vi que tava numa promoção lá, eu falei, cara, pô, tá na promoção, eu gosto de promoção, eu vou comprar um tênis. Fui para comprar um Vans e saí com 3 pares de lá. 2 para mim e 1 para minha namorada. E o Lucas empenhadaço, cara, em conseguir o número que eu precisava lá. E, cara, eu fui para comprar um tênis, juro, eu saí com 3, cara. Saí com 3 e, pô... Mas daí entra o enredo entra o enredo que você falou, aquela troca de ideia, aquela proximidade, entra um monte de coisa, né? Pô, a piazada, gente boa pra caramba, cara. Eu fico à vontade, eu experimento o tênis, vou olhar, não fica em cima. O cara faz um comentário massa ali, me mostra outras oportunidades. O cara me mostrou, daí de repente, cara, eu fui comprar tênis pra mim, comprei pra minha namorada. Foi o primeiro Vans dela, comprei no Bali High. O primeiro Vans dela. E, cara, eu fui pra um rolê lá no Cross, que tem um evento que eles fazem, que é o Thunder. Foi eu e ela de Vans igual, irado, cara. Pô, essas coisas é muito legal. E, cara, isso faz diferença. E eu sei até onde isso começou. Primeiro ela escutou, curtiu meu som. Talvez eu até lembre do lugar que ela quis me ter depois do show. Depois ela tentou algum contato, sem chance, eu ando sem sinal na estrada. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras não valem de quero ter você. Ei, cê não dava nada pra mim, agora que até beijo. Fala pra mim que eu sou seu desejo. Tá tarde demais, yeah, yeah. Me põe nos seus planos de fundo, porque desse jeito é o único jeito que você me deu. Yeah. Faz um pôster meu, coloca de papel de parede. Uma gota minha já vai matar sua sede. Vamos, rapaziada. Hoje, sempre, né? Você não consegue controlar todo o colaborador. Então você não sabe se o cara vai estar legal, se não vai estar, se ele vai estar 100%, 1000 volts em todo atendimento. A gente tenta muito isso em todos os lugares que a gente passa, né? Mas são pessoas, né? Hoje, do que a gente já trabalhou, né? Eu posso colocar o Paulista junto nisso aí. Do que nós trabalhamos e do que hoje a gente não tem aquele vendedor que queira só vender o que ele gosta.
Né? O cara gosta de Nike, quer ser o Nikeiro. O cara tá com uma roupa melhor que o cliente, ele acha que é mais que o cliente. Hoje, no contexto do que a gente passou, a gente vê hoje uma galera, cara. Hoje, particularmente eu falando assim, eu prefiro a galera até menos estilo e mais querer, mais vontade, mais humildade aí, que vai saber escutar, vai saber executar e vai ser leal. Hoje, o que eu vejo certeza. muito que falta nas pessoas, principalmente no varejo, é a lealdade, aquela gratidão, tipo, pô, ele me estendeu a mão, ele Putz, que tá legal. comigo, sabe? Então, hoje eu tento sempre, nos meus feedbacks, eu, né, junto com o Paulista aí, que a gente trabalhou junto muito tempo aí. Então, o Paulista era meu vendedor, porém, uma andorinha não faz verão, né, cara? Sim. A vontade é minha, o querer é meu, mas sem uma equipe a gente não chega a lugar nenhum, né, cara? Então, hoje eu vejo que falta muito na galera. O que sobrou numa equipe que eu tive aí, né, cara? O que sobrava que a gente... Os caras entendiam o meu lado, eu entendi o lado dos caras, e a gente também brigava, e a gente também errava. Mas o feito que nós fizemos aí, cara, em algumas lojas aí, superar muita dificuldade, superar ego, superar, né, humilhação, um monte de coisa aí, foi porque nós tínhamos lealdade entre nós ali, entendeu? Então eu não posso ter lealdade quando o cara erra comigo, eu já não tem como pular na bala, né? Porém, a lealdade, quando a gente tá na mesa, quando a gente entra no começo do papo, conectado e tudo mais, eu vejo muito hoje o que falta na galera é lealdade, bicho. Isso Falou eu vejo, né? A liderança não consegue ter um time leal e às vezes a liderança mente muito ou não sabe agir em algumas situações, acaba sendo desleal com a equipe e aí não tem conexão, não tem resultado. Cara, que legal, você falou tudo. Eu acho que nesse sentido, Jonathan, o desafio realmente é você contratar certo, que é muito difícil, mas às vezes você confia numa pessoa e acha que ela pode se desenvolver, mas é no início, cara, deixar bem claro como que funciona a loja, a empresa, o que você espera, como que é. Se você tiver um onboarding, cara, bem construído, se construir um onboarding, cara, de maneira consciente, você, cara, resolve uma boa parte dos problemas futuros aí. E é um desafio você contratar as pessoas corretas, é um grande desafio. E se você tiver consciência no onboarding ali, que é mostrar pro cara, cara, é realmente perder tempo. Eu sou o vendedor, eu sou o gerente, eu vou receber um novo vendedor. Eu não jamais vou falar para ele, ó, cara, boas vendas, arrebenta. E, cara, esse cara, ele nunca no primeiro dia vai para as vendas. Ele vai entender qual é a loja, a história da loja, cada setor da loja, as marcas que vendem, quais são os processos, como que funciona o atendimento da loja, o que espera do desenvolvimento, o que eu espero de atitude tua, cara, o que eu espero do teu autodesenvolvimento. Aqui tem feedback, cara, você vai tomar porrada, você tem que ser resiliente, separa o pessoal do profissional. Incluir o digital, né, o WhatsApp. Incluir o digital, porque eles não querem, né, Jonathan? O cara acha que é só vender no offline ali, né? Ele não quer fazer o digital, né? Não. Se a gente ficar esperando a galera... Essa troca. Se a galera ficar nesse pensamento, né? Até ontem, essa semana a gente tá gostando do Paulista aí, então a galera espera muito o cliente passar, o cliente entrar na loja. Cara, o tempo já mudou, a galera já virou a chave, é outra pegada, eu preciso atrair essa galera, e quando eu não conseguir atrair no meio desse game competitivo aí, eu preciso criar uma experiência, preciso fidelizar e tal. Acho que é um dos grandes desafios da liderança hoje aí. Wow, you're getting really good. Keep putting tricks together like that, you'll get flowed in no time. Really, you think? Are you kidding me? I've never seen anything like that. Put a tape together. I'll send this out to some reps. Yeah. That'd be awesome. Thanks, Dave. Of course, they're gonna love that. Let me grab this phone. All right. Dude, I can put that tape together for you later. Do I edit it, dude? Atmosphere Skate Shop. Hey, Randy. Yeah, listen, I won't have that money until Friday for that last order, but I need a rush on the... Well, I'll have it Friday. Yo, evicted? You can't close the account. You've been doing business for 20 years. You check this out. Let me see. Is that real? Yeah, by Friday. All right. Né, cara, a gente falou bastante de conexão, então a gente vai estar conectado aí sempre aí, cara. Nosso muito obrigado, irmão.
Você foi fera, foda, né? Não posso falar palavrão? Não pode. Pode, Mas pode, eu boto um pi, relaxa. Depois eu edito. foi do caralho, irmão. Do caralho. Mano, vamos tá... Vocês são foda, pesada. Vocês são Vamos foda. estar se falando aí, irmão. Né, cara? É um projetinho aí que a gente tá dando esse início com você e a gente pretende fazer com vários aí. Não é para ser melhor que ninguém, não é para competir com ninguém, não é para nada disso. É para nós mesmos aí. Tenho certeza que alguém que vai assistir, né, se aprender uma frase diferente com a gente, já valeu o rolê. A nossa intenção é essa aí, mano. Passar um pouquinho da vivência da galera, um pouquinho da nossa, aquele bate-papo simples e objetivo. E é isso aí, irmão. Mano, muito obrigado, né, Paulistão? Muito obrigado. Obrigado, pesada. Gratidão demais, irmão. Tá? Valeu. Vamos estar na conexão. Gratidão. Até breve. Vamos, bora.